Boa. Olá, gente, tudo bem? Eu sou Abner Viana, tô com meu amigo aqui de longa data, Rodrigo Andrade, guitarra, e a gente está aqui para falar um pouquinho de música, um pouquinho do nosso universo nessa série de 2 workshops. Essa primeira parte a gente vai estar falando sobre os conceitos da música, o que envolve a música e tudo que a gente transcende aí tocando no palco. Então a gente vai abordar um pouquinho, porque como o mundo é muito vasto, esse mundo musical, e principalmente esse mundo da improvisação, então a gente vai tentar elucidar algumas coisas que tenham a ver com o dia a dia do músico que quer trabalhar a improvisação. Bom, então eu vou abordar um pouquinho do que é a música. Que a música ela não é somente a arte de combinar os sons, mas também é uma forma de expressão humana de apresentar-se socialmente no meio dentro de um cotidiano. E isso faz parte total de toda a nossa vivência. Então, assim, a gente vai abordar alguns itens que são importantes para que a gente tenha em mente na hora de tocar e que isso fique automatizado ou interiorizado no momento da apresentação ou do show ou de um concerto, dependendo do que você pretende fazer, do que você tem a intenção com a música. A música nada mais é do que a arte de combinar os sons, mas também não é só isso. Ela é muito mais, ela é uma forma de expressão humana
dentro de um cotidiano, dentro de uma determinada situação, que a gente tem como uma maneira de expressar-se, de dizer aquilo que a gente sente no momento que está tocando, num show, num concerto, numa determinada situação musical, e nada mais do que é a nossa vivência, né? Então essa forma que a gente tem de se expressar sem falar, no nosso caso que somos instrumentistas, né? Então a gente tem uma maneira de dizer algo através do saxofone ou da guitarra. Não é isso, Rodrigo? Sim, sim. E ela sofre interferência do nosso externo, né? Ela vem de dentro para fora. Nós levamos em consideração toda a nossa vivência musical nos palcos, nos ensaios, nos estudos. Então, isso acaba misturando tudo e nós entregamos a música que está dentro da gente para fora. Eu separei aqui alguns tópicos que a gente pode falar ao longo desse workshop, dessa primeira parte, para a gente entender. A primeira parte é melodia. E a melodia é a configuração de uma sequência de notas musicais. Mas a melodia, basicamente, ela também é a alma daquilo que a gente está sentindo dentro da música ocidental. Então, eu sempre vou trabalhar e falar que a melodia, para mim, ela se transforma em emoções. E vem a harmonia. A harmonia, ela é as roupas e as vestes dessa melodia. E a harmonia, ela pode ser muito relativa. Ela é a função de ter sons sequenciados, combinados, cadenciados. Mas a harmonia, no fundo, ela é a roupa dessa alma. Ela é o corpo desse espírito que seria a melodia. E o ritmo é aquela pulsação que você pode sentir internamente ou você pode fazer um pulso apenas para que todos sintam isso. No geral, o ritmo ele é muito interno, ele é muito pessoal. Mas isso não significa que você possa tocar em conjunto, ou tocar solo, ou tocar numa orquestra, ou tocar num grupo. Ele se torna muito relativo quando a gente vai adaptá-lo. Agora o tempo. O tempo nada mais que sem dúvida, é o elemento mais importante da música. É o tempo que pode ser medido ou mensurado. Ele pode estar em constante mudança e ele pode ser cíclico. Ele pode também ser psicológico e até interno. Tem uma relatividade muito grande com o ritmo, mas ele é muito influenciado pelos nossos pensamentos e emoções. Textura. São os padrões formados pelas disposições dos sons, ou seja, a textura ela tem a ver também com a escolha estética de um estilo ou de um determinado gênero. Então, para dar um exemplo, assim, tão rápido, na música pop existe um determinado estilo de textura. Na música do jazz, que é a música instrumental marcada pelos instrumentos, né, tanto de sopro quanto de base, basicamente, é uma música marcada pela trajetória instrumental, apesar de ter vocal também, mas existe um tipo de sonoridade. Então, cada músico vai se adequando conforme aquela linguagem. Na música brasileira, existem outras linguagens. E existe uma infinidade de linguagens nas quais você vai estar escolhendo a textura de cada coisa para adequar ao seu estilo ou ao seu gênero. Estrutura. Estrutura é o plano primordial da música, né? Então, o músico tem que ter em mente, depois de todos esses elementos, ele tem que estar com a estrutura formada na cabeça. Seja um músico que vai tocar numa orquestra sinfônica, ele tem que saber que tamanho é aquela sinfonia, aonde desenvolve, aonde começa, aonde desenvolve, aonde termina, né? A mesma coisa é o músico popular, ele também tem que ter noção e uma ideia muito fixa aonde começa a melodia, aonde ela desenvolve e aonde ela entrega de volta. Geralmente a gente fala sobre o ABA, são as formas mais comuns dentro da música popular, né? Então o músico ele tem que ao tocar, né? Ele tem que estar com isso todo o tempo, tem que estar, além da harmonia, ele tem que estar com isso internamente, né, Rodrigo? Sim, é uma percepção que todo músico já com uma certa experiência, né, vai adquirindo, uma sensibilidade ao que está acontecendo, eu diria até essa palavra, né? É uma sensibilidade ao que está acontecendo ao seu redor. Já está tão intrínseco que fica interiorizado, né? De tanto o sim. músico está tocando, né? Sim, sim. Compasso.
Compasso é a unidade de tempo que dá a pulsação, ou seja, é a partir daí que a gente vai desenvolver, dentro de um determinado estilo, as articulações exatas para que aquela música precisa. Então, a pulsação, ela tem muito a ver com o ritmo e tem muito a ver com o tempo. Não sei se você percebe que estão muito interligados aí, né? Então, esse tripé do ritmo, do tempo e do compasso, está sempre um apoiado no outro. Então, tem que ter essa consciência no momento em que você vai transpor para qualquer instrumento. Dessa maneira, não é a única abordagem que a gente fala da música universal, mas sim da música ocidental. É uma das maneiras que a gente aborda a música ocidental. A gente sabe que em outros continentes se aborda a música muito de outras formas e de outras maneiras em outros sistemas. Esse é o sistema ocidental que eu estou pincelando um pouquinho e explicando tudo aquilo que a gente pode transcender tocando, estudando, ensinando, diversas atividades que envolvem o mundo da música, certo? Então, se a gente for falar de música indiana, é outro sistema. Então, esse é o sistema ocidental, basicamente com esses itens básicos e conceitos da música. Formas. Quando um compositor está escrevendo uma peça musical, ele deve planejar seu trabalho com um detalhamento tão cuidadoso quanto um arquiteto ao projetar uma construção. E em cada caso, o produto final deve possuir continuidade, equilíbrio e forma. Porém, enquanto a arquitetura preocupa-se com o equilíbrio no espaço, a música está totalmente voltada para o equilíbrio no tempo. Em música, usamos a palavra forma para descrever a maneira pela qual o compositor atinge esse equilíbrio, ao dispor e ao colocar em ordem as suas ideias musicais, ou seja, a maneira como o compositor projeta e constrói sua própria música. Então a gente pode conceber a forma de uma obra ou uma peça musical como sendo a estrutura total da peça. Mas o compositor tem de preencher essa estrutura básica com detalhes interessantes e, para esse fim, utiliza uma variedade de materiais musicais. Então, da mesma forma, né, Rodrigo, o músico, né, que quer improvisar, ele também precisa ter esses padrões, do mesmo modo que um compositor vai criar uma obra, né? Perfeitamente. Eu penso na forma ou no improviso como uma conversa, como nós estamos tendo aqui, né? Exato. Nós estamos desenvolvendo uma conversa a partir de um assunto. Então, essa conversa ela vai abrir para questionamentos, então você vai responder esses questionamentos, vai voltar para mim, então sempre a gente, como pessoas educadas, nós vamos desenvolver uma É aquele bate-bola de pergunta e resposta, né? Exatamente. Que a gente fica, né? Na improvisação tem isso, né? Tem um momento que o solista vai falar mais, e tem uma hora que ele não vai falar mais, aí já o guitarrista vai falar um pouco mais, então tem que ter aquele trato fino de educação, pensando como é uma conversa no cotidiano, no dia a dia, né? Inclusive isso interfere até na dinâmica do seu improviso, né? Exatamente. Porque você pensa, conversar com uma pessoa todo tempo em voz alta, ou então, né, tratar a pessoa todo tempo de uma relação de cima para baixo, você acaba se sobrepondo naquela conversa, né? Naquele diálogo. Na música não é diferente. Se eu aumento a minha guitarra lá em cima, ou se eu me sobreponho aos amigos que eu estou tocando, eu estou sendo, de certa forma, mal educado, né? Então, o improviso ele tem muito isso também, esse senso de a gente entender que é uma conversa, que existe algo que está acontecendo, de respostas, de perguntas, Exatamente. de jogar a bola para o outro, enfim, né? E isso envolve todo o grupo, né? Independente que seja harmônico, melódico, rítmico, né? Para dar justamente essa variedade, essa diversidade dentro da música. E essa é a graça de improvisar. Né? E isso eu acho interessante, né, na música, o conjunto, né? Você entender que você está trabalhando não sozinho, mas em comunidade. Veja, por exemplo, num combo de 5 músicos, né? Nós estamos trabalhando com 5 pessoas, 5 instrumentistas que estão ali externalizando aquilo que a música está
conduzindo eles o que está acontecendo naquele momento, né? E se nós tivermos 5 músicos e um público, essa coisa até se expande mais, né? Porque o público, ele vai também, um dos nossos deveres é trazer o público para o nosso ambiente. Justamente para essa energia, né? Exatamente. Então é uma troca, né? O terceiro item é tonalidades, escalas e acordes. A tonalidade é um sistema específico de sons que a gente vai chamar de escalas. Existe a tonalidade maior, menor natural, menor harmônica e menor melódica. Quando falamos a palavra tonalidade, estamos nos referindo a um desses sistemas, que são escalas associadas a campos harmônicos. Escalas. As escalas musicais são sequências ordenadas de notas. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó e assim sucessivamente, repetindo esse ciclo. Nessa escala, começou-se com a nota Dó e foi-se seguindo uma sequência bem definida de intervalos até o retorno para a nota Dó, novamente. Acordes. A maioria das bibliografias define acorde como uma união de 3 ou mais notas tocadas simultaneamente. Bom, nesse item 3 aí, Rodrigo, tem 3 ferramentas super essenciais, né? Tonalidade, escala e acorde, que é indispensável para um músico que quer improvisar ter a consciência no ato da execução musical, não é isso? Isso é uma forma que os músicos, durante toda essa trajetória, né, musical, nós encontramos de, como eu digo, deixar tudo organizado, né, pré-organizado, para que quando formos tocar juntos novamente, nós tenhamos ali uma mesma linha de raciocínio, né? Uhum. Você vê, por exemplo, um dos assuntos que está relacionado a esses 3, o campo harmônico. Você entender que a palavra campo, por exemplo, ela já remete a um espaço, a um espaço delimitado, inclusive. Exatamente. Né? Vai te trazer muito essa ideia de que você, dentro daquele campo, você tem aquele grupo de pessoas, falando mais diretamente da música, aquele grupo de acordes, aquele grupo de escalas, de sonoridades, e que você pode explorar e usar, né? Quando a gente usa esse campo, nós vamos ter o grupo dos acordes, o grupo das escalas que vão fazer parte, né? Vão interagir com esses acordes e vozes. Então isso vai se estender para todo o campo musical que você tiver inserido, né? Numa orquestra, numa banda de rock, né? Num duo. Duo também. Tem toda essa questão aí envolvendo, né, esses 3 assuntos. Sem contar que isso marca também a busca por sonoridades muito pessoais, daquilo que a gente mais se identifica, né? Por exemplo, você, dentro de um campo harmônico, você pode escolher uma determinada sonoridade, por exemplo, modal ou tonal, né? Perfeito. Você pode, eu gostei mais do lídio, o outro mais do frígio, o outro mais do lócreo. Então, assim, isso vai marcando também o pré-gosto do músico que está procurando uma combinação específica para o seu som, né? O som da improvisação, né? E veja, né, quando você está começando a estudar sobre esses assuntos, tudo vai ser apresentado a você de uma forma bem, até diria bem simples e bem direta, né? Você vai ouvir sons, por exemplo, as primeiras escalas, escala maior. Exato. São sonoridades que você praticamente ouve diariamente. Então você vai reconhecer ela de fato, porque você assiste televisão, você vai ver ela melodias que fazem parte dessa escala maior e menor natural, que estão inseridas dentro das músicas populares. Então você vai reconhecer, mesmo que você até não tenha uma certa primeira noção ali desse universo, mas você vai conseguir primeiramente identificar. Conforme você vai se aprofundando, você vai conhecendo mais, né, sobre esse assunto, você vai descobrindo outras sonoridades, outras formas que talvez no primeiro momento seu ouvido ele ache estranho, né? Mas depois você começa a internalizar aquela sonoridade, você trata até aquela sonoridade como referência, né? De uma outra. Diria até que, para mim, por exemplo, conhecer a escala menor harmônica, por exemplo, me trouxe muito essa coisa
da Espanha, do violão, né? Como eu comecei a tocar o violão e tal. Então ele me trouxe ele criou esse laço, né? Esse vínculo com que eu já tinha afetivo, né? Com que eu já tinha Legal. ouvido, né? Mas quando você vai estudar os modos, que aí já é quando você está se aprofundando mais ainda, ele vai expandir muito mais esses vínculos. Então são 3 coisas que nós comentamos aqui que vai criar ali um universo, né, vertentes infinitas, eu diria até, né? E aí você vai escolhendo, obviamente, com muita calma, porque tem muita coisa. Eu até digo que, no meu caso, eu procurei me organizar pessoalmente, porque é muita informação, muita sonoridade, e eu costumo dizer que eu fui guardando aquelas que foi me agradando naquele momento, eu fui internalizando, fui guardando debaixo da manga e eu ia para a próxima sonoridade. E isso foi... Até hoje eu uso essa tática, né? Eu vou sempre somando aquilo que eu já tenho, aquilo que eu já estou acostumado, que o ouvido já acostumou. Isso vem muito da preferência, né? Eu acredito que tu falou ali, de cada músico gostar mais do frígio, gostar mais da sonoridade lídio, para acordes maiores. Então você vai escolhendo aí, conforme vai se aprofundando, né? E isso, gente, não é só você saber tocar todas as escalas em todos os tons, entender todas as tonalidades, ou todos os acordes, ou todos os campos harmônicos. É legal e realmente tem que ser feito esse dever de casa. Mas você tem que priorizar esse afeto, aquilo que mais te toca, você procurar a tua linguagem aí dentro e tentar construir algo que seja coeso e que tenha a ver com uma determinada linguagem que respeite aquele estilo. Então isso é muito importante, você sempre pensar musicalmente. Improvisação e composição. Tanto a improvisação quanto a composição musical são tratadas como trabalhos artesanais, que em verdade esta é uma das mais variadas atitudes simplificadas e instigantes de se saber como se processam os mecanismos da música. Essa ideia corriqueira, por vezes, até vulgar na maneira de se pensar que os músicos e compositores ficam sentados à espera da inspiração, nem sempre é correta. Eles desenvolvem a sua arte, adquirem conhecimentos e habilidades e aprendem a partir da própria experiência. Em geral, todos nós temos que começar de algum ponto, e nossas experiências e vivências musicais são, de longe, a melhor maneira. Aquelas mais antigas, que estão mais aprofundadas em nossas mentes, são as que mais nos servem, mesmo quando lhes adicionamos outras novas. Improvisar e ouvir constituem-se em 2 grandes e importantes atividades secundárias. Você pode tirar boas lições das músicas criadas por outros e também pode aprender muito experimentando em qualquer instrumento musical e ou cantando suas próprias ideias. Então, né, Rodrigo, a gente viu aí que improvisação e composição caminham muito juntas, muito páreas, né? É uma visão do século XIX e do XVIII, que os músicos naquela época tinham, mas não caminhavam tão juntos, que é os ditos compositores da música clássica. Então a gente sabe que no período barroco e no final do barroco, o próprio compositor Johann Sebastian Bach improvisava, mas muitas coisas não ficaram aí estruturadas porque não era parte do estilo. Também a gente sabe que o Wolfgang Amadeus Mozart, o compositor grande do século XVIII, né, o pai do classicismo musical, também improvisava. E essa coisa ficou muito clara e evidente aí quando chega ali o século XX e estoura com o jazz, né? Então todos os músicos ali começam a pôr para fora esse lado composicional. Então, traçando esse paralelo, a improvisação nada mais é do que também uma composição instantânea acontecendo ao vivo naquele momento ali, né? Tanto que os discos de jazz são essa prova, né? Sim, veja que, de novo, né, a gente já comentou nos tópicos anteriores sobre a improvisação, que nada mais é do que uma conversa que nós estamos expondo Exatamente. com quem tocamos ou com quem está nos ouvindo, né? Digamos que a composição, na minha opinião, ela seja agora a síntese, né, daquilo que eu estou comentando aqui de forma aleatória com você, né, dessa conversa. A improvisação também
ela vai partir desse princípio, pelo menos para mim, né? Talvez para você seja também de outra forma, mas para mim a composição é quando eu domino aquele assunto que nós estamos tocando naquele momento. A partir do domínio daquele assunto, eu quero, por exemplo, escrever um livro agora. Então, eu domino sobre o assunto, mas agora eu vou ter cuidado com as palavras, com as colocações. Já não vai ser tão espontâneo assim, né? Tanto que é interessante porque muitos compositores, eles partem do princípio improvisado. Né? Você primeiro grava ou toca uma ideia e depois você vai lá e dá uma lapidada nessa ideia. Né? Essa é uma frase muito comum, inclusive, que a gente ouve de grandes compositores. É verdade. Né? Que é aquele rascunho daquilo que você tá, daquela obra que você está criando ali naquele momento, e a partir daquele rascunho você agora começa a corrigir, começa a colocar as vírgulas no lugares certos e etc. Né? Então, a composição para mim ela tem muito esse caractere aí de agora sim eu vou colocar aquilo que eu já conheço, que eu já sei, que eu já experimentei, que eu já ouvi aquela sonoridade, ou que eu descobri até uma nova sonoridade improvisando. Exato. E agora eu vou botar as vírgulas, os pontos is ali, para aí sim eu ter um texto agora... Marcar essa organização, né? Esse texto aí bonitinho para que quem for ler ou ouvir, no nosso caso, ouça com a maior clareza possível, né? Verdade. Aquilo que a gente está querendo informar. Verdade. Bom, gente, vamos para a prática?